Novamente, bom dia a todos, todas e todes. Eu fico muito feliz por mais uma vez nós estarmos começando uma aula aberta a partir do objetivo que ela tem, ou seja, para que toda a comunidade possa assistir, possa participar e possa contribuir na sua construção. Então, eu agradeço imensamente, a turma que cede esse horário nesse momento de Arte e Cultura Afro-Brasileira, que acontece todas as quartas-feiras, às 10 da manhã. Também julgo importante informar que essa disciplina ela é universal, ou seja, qualquer aluno da Universidade Federal de Pelotas pode assistir, e pode se matricular e assistir durante todo o semestre. E nós temos, então, 15 encontros, parte dessas aulas são presenciais, parte delas em atividades que são realizadas nesta classe, e onde nós convidamos pessoas que fazem parte da comunidade, profissionais, autodidatas, membros da comunidade que desenvolvem ações muito importantes na comunidade de divulgação da arte e cultura negra, para que estejam junto de nós, contando um pouco das suas vivências, nas suas trajetórias e também do seu trabalho no campo profissional. Então, hoje, felizmente, eu estou recebendo o Emanuel Santos, é um aluno, um amigo, Bom dia a todos. grafiteiro, e que vai se apresentar daqui a pouco, nesse momento me orientando, do seu trabalho de conclusão de curso. Então, em breve, um novo professor de artes, um novo educador no campo das artes, e que vai levar a arte urbana também para a sala de aula. Então, muito obrigado para os amigos dele que estão aqui prestigiando também, para as professoras e professores, porque é super importante que nós estejamos sempre aprendendo para levar conhecimentos diferenciados para a sala de aula. Então, Emanuel, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite, foi o convite, assim, nos 45 minutos do segundo tempo, porque eu estava procurando um grafiteiro, e queria um grafiteiro negro, e o grafiteiro estava do meu lado e eu não tinha me dado de conta. Então, obrigado por ter aceito o convite, fica à vontade, e todos, enquanto o Emanuel estiver falando, vocês podem colocar questões ali no chat, se quiserem depois se pronunciar, assim que ele terminar a fala também, para contar então um pouco sobre a história do grafite, sobre o grafite no Brasil, sobre o grafite no Rio Grande do Sul, e grafite, então, em Pedro Osório, que é o seu trabalho de conclusão de curso. O grafite enquanto um elemento também, ou um material didático para que seja utilizado na educação. Obrigado mais uma vez, Emanuel, e fique à vontade. Tu tem a apresentação dos slides aí, professora? Tem como apresentar aqui? Posso colocar, mas eu queria que tu te apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da tua história, e depois a gente vai para a história do grafite. Pode ser? Tá. Então, primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, eu fico muito lisonjeado de estar aqui na aula de arte cultural afro-brasileira, pela qual já participei também, e para mim é uma felicidade muito grande. Como a professora já disse, meu nome é Emanuel, eu nasci em Pelotas e vim para Pedro Osório com uns 2 anos de idade, mais ou menos. Passei por Caxias, fiquei 6 meses por lá, e vim para cá, para Pedro Osório, em cerca de 2 anos de idade. E aqui eu me criei, Aqui eu me criei e passei minha infância aqui, minha trajetória no colégio foi aqui em Pedro Osório, e aqui eu fiz meu trabalho e ainda tô fazendo minha história. Tá bem, agora eu vou colocar aqui, então. E aí tu me diz quando eu tiver que passar para a próximo slide, tá bom? Tá bem. Aparecendo? Tá carregando, agora sim. Ok. Aí. O título da pesquisa é Hip Hop, Suas Conexões, Lobo e o Grafite. Aí, retratado nessa imagem, tá a estação da frente da minha casa, que foi uma estação onde que eu passei a minha infância inteira, Nela eu comecei a fazer os primeiros rabiscos dos personagens de desenho animado que eu via na televisão, que é o Goku do Dragon Ball Z, o Ash do Pokémon. E aí, dentro dessa estação, que hoje está fechada, que foi um prédio abandonou depois da privatização, eu comecei a fazer meus primeiros trabalhos de desenho, assim, meus primos,
né, e os vizinhos, assim, do bairro. O símbolo que eu coloquei na capa é um símbolo adinkra, que significa unidade e diversidade, que é um símbolo também que eu carrego no meu trabalho, né? E lobo, eu escolho o lobo para me apresentar para a rua, por toda essa poética que existe por trás do lobo, né? De ser um animal que não anda sozinho, que está sempre em alcateia, que trabalha em grupo, né? E sempre com um olhar atento, né? Com um olhar de protetor pelas coisas, tendo um cuidado com tudo que faz, assim. Eu tenho muito esse cuidado com o meu trabalho, então me identifico com o lobo por isso. E daí opto por me apresentar para a rua dessa forma. Pode passar o slide, professor. Aí meu tag, né? Que é o tag é essa assinatura, né? Do escritor ou writer, né? Muitos conhecem como grafiteiro ou pichador, né? Esse daí, o tag, ele é uma letra que geralmente a gente tenta fazer de uma maneira muito rápida, para que possa ser feito no momento em segundos, assim, né? Aí fica com essa estética de como se estivesse com um traço jogado, assim, né? Parecido com os movimentos do breakdance, né? Fica com essa estética de um traço rápido. Pode passar o slide, professor. Então, eu trago uma citação para a gente refletir um pouco sobre o hip hop. Eu vou ler aqui e depois vou falar meu posicionamento em questão a ela. O universo hip hop é um fenômeno sociocultural, educativo e político, que supera a ideia clássica de movimento social e ou cultural. Ele é, sim, movimento, já que não há nele dimensão estática, mas também um acontecimento que tomou o mundo, adaptando-se aos diversos contextos sociais. Para explicá-lo, torna-se fundamental compreendê-lo em diferentes lugares, por meio de distintos olhares e nos mais diversos processos sociais, culturais e educativos. O hip hop, para mim, eu concordo muito com essa citação, quando eles dizem para explicá-lo, torna-se fundamental compreendê-lo as diferenças e lugares por meios distintos e olhares e contextos sociais. O hip hop ele é um fenômeno cultural e político também, por consequência, que, que abrange várias culturas, né? E aconteceu de maneira simultânea em vários lugares também, né? O termo hip hop foi adotado nos Estados Unidos, mas foi um movimento que aconteceu de maneira paralela em vários lugares. Então, a gente sempre começa explicando dessa forma para que todas as trajetórias sejam contempladas, né? Porque aqui eu falo da minha trajetória no hip hop e do que eu conheci, do que eu pesquisei e do que eu conheci como hip hop, né? Da trajetória daqui do Rio Grande do Sul, né? E daqui de Pedro Osório. Então, eu vou falar acerca desse contexto, né? Pode passar o slide, professor. O hip hop é inerente à cultura afro-brasileira. Eu trago essa frase por quê? Porque a cultura afro-brasileira é uma cultura que envolve as pessoas, né? E é uma cultura que vem para comunicar algo, né? Não é algo que a gente simplesmente só contempla, né? É algo que envolve as pessoas e envolve o coletivo. E o hip hop tem muito essa característica também, né? Essa característica da diversão, da união, do coletivo, de estar em roda, de estar junto com as pessoas. E a cultura, a gente tem essa herança da cultura afro-brasileira, tanto na cultura brasileira também, que foi muito pautada em cima da cultura negra, né? Que o próprio estigma do brasileiro de ser extrovertido, de
de ser amigável, né, vem dessa diversidade cultural que a gente tem, que é que tem uma contribuição da cultura afro-brasileira também. Eu trago, pode passar o slide, professor. Eu trago essa outra imagem litografia do Rugendas, que é o mercado negro, para ilustrar um dos primeiros registros de grafite feito pela diáspora africana aqui no Brasil. Né? Essa litografia ela foi feita em torno de 1835, então já foi foi bem no final desse período escravocrata, né? Que a abolição foi acontecer em 1888, né? Então 50 anos antes, mais ou menos, né? Pode passar o slide para mostrar essa ancestralidade do grafite, né? Aqui eu trago os pais do hip hop, que são considerados, né, os pais do hip hop, que é o DJ Kool Herc e a Cindy Campbell, que eu não sei se ela é DJ, na minha pesquisa não ficou muito claro tipo, qual era a atividade que ela fazia dentro do hip hop, né? Mas ela é irmã do Kool Herc, né? E organizou a primeira festa de hip hop, que é na Avenida Sedgwick 1520, que é no apartamento deles, né? Eles são imigrantes jamaicanos que foram para Nova York, né? E trouxeram essa cultura do sound system, né? Dos sons grandes e tal, que ficavam competindo, que antigamente a gente via muito na Bento, aqui em Pedro Osório a gente via na frente do Banrisul, que ficavam vários carros, né, com som muito alto, né, com aquela poluição sonora, assim, né, não era exatamente, na Jamaica não era exatamente desse jeito, mas essa cultura do sound systems vem da Jamaica, né, que foi incorporada no hip hop pelo DJ Kool Herc e a Cindy Campbell. Pode passar o slide, professor. Que formaram a primeira festa de hip hop, né? Que aí está o ingresso, né? A Back to School Jam, né? 1520 Sedgwick Avenue, Hack Room, né? 11 de agosto de 1973, né? Das 9 horas às 4 da manhã, por 25, não sei se é centavos ou se é dólar, né, não vou saber dizer, né, given by Kool Herc e Special Guests, Coco e Cindy Campbell, Clark e Timmy T. Eu não vou saber o inglês, né, mas está ali contemplando o nome dos organizadores e idealizadores da festa, né? School Still Out. Existem várias pesquisas, né, falando sobre essa festa. Uma das teorias é que o Kool Herc e a Cindy fizeram essa festa para arrecadar dinheiro para comprar material escolar, porque tava voltando às aulas, né, e eles estavam precisando de dinheiro para comprar material escolar e fizeram a festa, né, para conseguir o dinheiro, né, que inclusive está ali no ingresso, né, School Still Out, né, que meu inglês é péssimo, eu não vou saber falar para vocês. Pode passar o slide, professor. A Universal Zulu Nation foi um dos primeiros grupos que começou a ter essa consciência política dentro dos bairros, né? Eu vou ler essa citação aqui para vocês. Consciência política, a sabedoria, o entendimento, a liberdade, a justiça, a igualdade, a paz, a união, o amor, o respeito, o trabalho, a responsabilidade, a diversão, a superação de desafios, a economia, a matemática, a ciência, a vida, a verdade dos fatos, a fé e as maravilhas de Deus. Né? Esses eram os mandamentos ou a filosofia da Zulu Nation, né? Que montou os pilares do hip hop, né?
a palavra hip hop, né, e esse conceito hip hop era uma gíria da época. E aí o MC, que é o mestre de cerimônia da festa, né, porque o hip hop, ele não é separado só o DJ, ou só o grafiteiro, ou os elementos separados, são os elementos todos juntos, né. E o Afrika Bambaataa, né, que é um DJ de hip hop, ele nas suas festas, junto com seus MCs, começaram a usar esse termo hip hop para denominar o acontecimento daquela festa que estava acontecendo ali naquele momento. Pode passar o slide agora, professor. Aí, como eu vinha falando, né, o hip hop, ele tem esses conceitos, né, e os pilares, que é o B-boy e a B-girl, né, o DJ, que é o cara do sound system, né, que coloca o som na festa, o MC, que é o mestre de cerimônias, que é o rapper, né, o cara que canta o rap, e o grafite, né, que faz parte dessa identidade visual do hip hop, né. Grande parte das pessoas que frequentavam essas festas praticavam a prática do bombe, né, que está retratada aí na parede da estação, né, a prática do tag, que eu mostrei para vocês no início da apresentação, né, e a Zulu Nation e esses grupos, não só a Zulu Nation, também tinha vários outros, a Ghetto Brothers, né, fundaram conceitos, não tem problema, fundaram conceitos que basearam a cultura hip hop, né, que são paz, amor, união, diversão, respeito e conhecimento, porque o contexto social da época era muito conflituoso. Esses grupos, a Zulu Nation, Ghetto Brothers, Young Lords, eram grupos de jovens que, por hora, viviam em competições e brigas, né? E aí, com o tempo, né, eles viram que essas brigas não estavam resultando em algo positivo para a comunidade e resolveram se unir e batalhar através da arte, né, fazendo a batalha de rima, né, jogando tags pelas ruas, quem tivesse mais tag era o rei das ruas, como apareceu no slide anterior, pode colocar ali, professor. Né, através da arte, esses grupos, né, eles competiam através de quem dançava melhor, né, de quem tinha mais grafites, né? Alguns dos grafiteiros faziam parte dessas competições assim, né? Outros nem tanto, né? E um dos primeiros caras que começou a fazer essa prática de tag e começar a aparecer na cidade inteira foi o Darryl McCray, né? Que é o Connie Bridge, né? Ele é considerado o pai do grafite moderno, né? Que o grafite moderno é esse grafite do tag, né? O grafite ele sempre existiu como uma maneira de expressão, né? Mas o grafite moderno, o tag e o bombe, foi nos anos 60, a partir de todo esse movimento que rolou do hip hop, né? E de acordo com a linha do tempo disponibilizada pela UHHM, né, que é a Universal Hip Hop Museum, né, que é o Museu Universal do Hip Hop, né? Colin Bridge começou escrevendo Colin Bridge Love Cynthia por toda a cidade, a fim de conquistar sua paixão da época, né? E aí ele foi escrevendo por toda a cidade. O Colin Bridge ele foi um marco porque ele fazia as mais ele ia nos lugares mais inusitados. Teve uma vez que ele foi grafitar, lançou um tag no elefante do zoológico. Então, se vocês pesquisarem Colin Bridge no Google, vocês vão ver uma imagem do elefante com um tag, né? E no YouTube mostra um pouco desse contexto, né? Dos tags, né? E o que rola, e qual era os intuitos deles, né? Isso aí o início do grafite. Pode passar o slide aí, professor. Nos anos 1968, o Ritter Topcat,
também é contemporâneo do Colin Bridge, né, Top Cat 126, né. Uma coisa legal de falar é que os escritores da época, eles pegavam um apelido e o número era correspondente ou ao apartamento que eles moravam ou à rua que eles moravam, né. O Top Cat 126 eu acredito que seja a rua. Não vou afirmar aqui porque eu não tenho certeza. Aí ele se mudou, em 1968 ele se mudou para Filadélfia, né, se mudou da Filadélfia para Manhattan, né, em Nova York, né, no norte da rua 125, e começou a usar o Bomb Top Cat 126, né, nos metrôs. Foi um dos primeiros bombs que relatam que começou a aparecer em Nova York. Pode passar, professor. Aí eu trago um pouco da arte urbana que acontecia aqui no Brasil, né? O Pichador, do Carlos Matuque, né? Que era um dos artistas que compõem essa arte urbana aqui, o grafite, daqui do Brasil, né? Que tem uma característica muito forte nos Estados Unidos. Tem essa prática do tag, né? Esse esporte de quem tem mais bombe, de quem tem mais tags. Aqui no Brasil também tem através da pichação, mas não começou com esse intuito, né? Aqui no Brasil já acontecia uma manifestação artística, né, com stencil, né, com a estética do desenho animado, né, que nem está retratado na pintura O Pichador, do Carlos Matuque, né? Pode passar, professor. Trago o Keith Haring, né, que é um dos grafiteiros dos Estados Unidos, né, acredito que de Nova York, que vieram para o Brasil e que tiveram um grande destaque no meio das galerias e do mercado de arte, né, porque o grafite, ele saiu da rua e foi se adentrando, né, para o meio do mercado de arte, né, onde possibilitou que as pessoas, que outras pessoas, que outro público, né, o público de uma classe mais baixa, financeiramente falando, pudesse ter acesso às galerias, né, que muitas vezes não tinham acesso, né. Então o Keith Haring, o Jean-Michel Basquiat, né, são expoentes do grafite dentro da galeria. E eu trago o Keith Haring pela visita que ele fez ao Brasil, né, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1984. O Largo da São Bento foi um dos principais lugares, né, que começou os encontros do hip hop, né? Ali onde os Racionais MC começaram, né, o DJ KLJ, os Gêmeos frequentavam esses encontros, né? E várias pessoas de vários grupos urbanos, como o skate, né, faziam parte desses encontros. Então, como eu ia falando, né, vários jovens se encontravam na São Bento para poder cantar, né, fazer a prática do rap, né, se encontrar para dançar no breakdance, né, no Largo da São Bento. Isso em torno nos anos 80. Aí os Gêmeos, né, que é considerado um dos primeiros grafiteiros assim advindos do movimento hip hop, né, o Otávio Pandolfo e o Gustavo Pandolfo, né, que eram molequinho ainda quando frequentava São Bento, mas que sempre desenhava desde pequeno e conheceu a cultura do grafite através dos filmes, né, o Wild Style e outros materiais que se trocavam na época, né. A São Bento era um lugar muito para isso. Tipo, na época não tinha computador, não tinha pelo menos o computador não era algo tão acessível assim, então o pessoal trocava conhecimento por revista, documentário, né, e através dessas revistas aí, o pessoal foi conhecendo o grafite, né, e os Gêmeos foi um desses grafiteiros que se destacaram, assim, nesse meio. Tem os Gêmeos, tem o Binho, tem o Quinho, o Espeto,
né, nos documentários que eu coloquei aqui no slide mais para frente, se vocês acessarem, vocês vão conseguir ver mais um pouco por dentro, assim, como é que acontecia essa história. Aí eu trago uma citação dos gêmeos, né? Se você não usar a cidade usa você, né? Eu não me lembro qual dos dois gêmeos que falaram isso, porque os dois são igual, não tem como saber. E isso é meio interessante, né? Porque eles começaram a grafitar com esse intuito mesmo, de usar a cidade, né? De mostrar uma outra forma de experienciar a cidade, né? Porque senão muitas vezes a gente acaba por indo só, como é que eu vou dizer para vocês, né? A gente acaba não deixando a nossa personalidade no mundo, digamos assim, a nossa identidade, né? Acaba que a gente não se encontra. E através do grafite a gente se encontra, né? A gente consegue se entender melhor, né? E conseguir se expressar melhor, né? Conseguir observar as coisas, né? Através dessa prática da arte, né? Desse exercício de querer buscar lugares novos na cidade para fazer uma pintura e de transitar pela cidade. O Barry McGee, né, ele foi um cara muito importante pro grafite aqui do Brasil, porque ele, nos anos 90, acredito que no início, ele veio para o Brasil, né, e conheceu o grafite daqui do Brasil, encontrou os Gêmeos, encontrou o Alex Honest, né, uma galera que grafitava na época, né, e mostrou as técnicas do grafite com spray, porque que até então aqui no Brasil não se tinha conhecimento, né? Aqui no Brasil sabia que fazia grafite, mas ainda se usava spray automotivo com tampinha de desodorante para fazer um traço mais fino, né? Era tudo muito no improviso, né? Se usava bastante látex, que é a tinta para pintar a casa, né? Com um rolinho e o spray para fazer o contorno. Esse sombreado que vocês estão vendo no desenho do McGee era muito difícil de se encontrar nos trabalhos daqui, né? Então o Barry McGee foi mostrando essas técnicas, né? Mostrando o fat cap, que o fat cap é um traço gordo, né? Como diz o próprio nome, fat. O skinny, que é um traço mais fininho. Tem o cap transversal, que vai fazer um cap simulando um traço simulando uma caneta chanfrada. E esse cara foi mostrando essas técnicas, né? Que dava para a técnica do spray, né, que dá para fazer esse esfumaçado, esse traço mais grosso, né, e essa manipulação essa dominação da técnica, né, do spray. Aí o trabalho do Honesto Diesel, que é um dos grafiteiros assim que eu tenho me inspirado bastante ultimamente nos trabalhos, né, pela estética e a simplicidade do trabalho. Com pouca coisa e pouco material, ele consegue lançar uma mensagem forte, né, e significativa, tanto esteticamente como de subjetividades, né. Escritor de São Paulo, começou sua trajetória artística com grafite nos anos 90 em São Paulo, né. Trago uma citação dele no documentário que ele fala sobre os objetos nulos, né, da cidade, que é uma produção artística dele. Eu sempre acreditei que o grafite também é uma coisa egoísta. E eu não preciso fazer grafite apenas com uma lata de spray ou com uma tinta na mão. Tudo que eu esteja deixando na cidade propondo alguma ideia, para mim é grafite, né? Que ele traz muito essa crítica da gente querer rotular tudo, né? E muitas vezes o grafite, o estilo do freestyle, por exemplo, ele é um estilo que amplia os horizontes e que torna difícil de rotular o que é grafite e o que não é, muitas vezes. Porque a gente passa a confundir com pintura mural, arte urbana, street art, né? E muitas vezes quem diz o que é o grafite é o próprio grafiteiro, né? Que faz o seu grafite na rua, que está considerando o seu trabalho na rua como grafite, né? E fazer por amor, porque se envolver naquilo,
né, naquela atividade, né, e não fazer por status, como acontece hoje, né, muitas pessoas acabam começando a grafitar ou praticar da cultura, esperando algum status, né, se pertencer a algum grupo, assim, né, mas ele traz muito disso, assim, desse jeito egoísta que a gente tem de querer aparecer, né? Mas simplesmente o que eu acho legal assim no trabalho é simplesmente lançar uma ideia, né? E se expressar e ver o que vai acontecer, até porque a rua tem muito disso, né? O trabalho do grafite é um trabalho efêmero, né? Eu vou lançar um trabalho numa parede, outra pessoa pode ir ali e pichar por cima, assim como aconteceu no trabalho que eu fiz no Centro de Artes, que eu fiz o Cabeça de Café, um personagem meu, assegurando uma nota de R$ 0, e fizeram o bigode do Hitler nele, né? E então tem muita essa efemeridade assim do grafite na rua, né? De outra pessoa chegar ali e, e fazer um trabalho por cima, e a gente faz esse exercício de humildade, né? Assim como eu me aproprio de um lugar, né? As outras pessoas também podem se apropriar dessa minha arte, né? Então essa relação de apropriação existe muito forte dentro do grafite, né? Pode passar o slide, professor. Aqui eu trago o trabalho do Trampo, que é o Luiz Flávio, né? Ele é um artista de Porto Alegre. Eu passei a conhecer o trabalho dele através de uma conversa que eu tive o privilégio de ter com Dom Brown, que é, que é um grafiteiro daí de Pelotas, um grafiteiro da primeira geração, né, que, que me falou sobre o Luiz Flávio como um dos expoentes do grafite em Porto Alegre, né. Aí um pouco dos primeiros grafites que aconteciam em Pelotas, né, pela CRIO Bico de Luz, né, que eram as primeiras manifestações começaram a aparecer assim, foram umas cadeiras, né, de madeira no centro da cidade, né, que começaram a aparecer e que era feito pela Bico de Luz, que era composta pelo grafiteiro Grip e o Russo, né, tinha mais outros grafiteiros também, e logo mais passou a vir a CRIO STO, né? E o grafite em Pelotas passou a se dividir nessas duas crios, né? Grande parte dos grafiteiros que faziam parte da cena de grafite em Pelotas faziam parte dessas duas crios, né? A Bico de Luz e a STO Crio. STO é só trampo original, a sigla, né? Que idealizada pelo Brown e o Beethoven, né? Que são grafiteiros daí da cidade de Pelotas. Pode passar, professor. O grafite aqui em Pedro Osório, né? O grafite aqui em Pedro Osório, como eu falei no início da pesquisa, né? A estação foi um marco inicial, assim, onde tinha várias pichações, né? De uma galera que saía para desenhar, né? E fazer uns rabiscos, né? Então tinha esse registro muito, esses trabalhos, né? Não sem intenção de ser grafite, né? Mais como um desenho na parede. E o grafite mesmo começou a aparecer em Pedro Osório através dos trabalhos do Felipe Povo, né? Que vinha para a cidade e grafitava aqui na cidade, nos lugares abandonados, e nessa oficina que aconteceu em 2011, né, no Colégio Pedro Brizolara de Souza, que veio os grafiteiros de Pelotas, o Beiro, o Asnon, o Gess, o Inc e o Edu, que já é uma terceira geração do grafite daí de Pelotas, né, que vieram para cá e ensinaram as técnicas do spray, né, como é que se trabalha com os caps, né, e ensinaram a gente os fundamentos do grafite. Pode passar, professor. E eu estava nessa oficina, né, e fui beliscadinho
por esse mosquito que é o grafite, digamos assim, né? E hoje trabalho com grafite, né? E faço oficinas de grafite junto para as crianças, né? Que o meu trabalho, estou registrando todo esse trabalho de pesquisa, né? Também para esse trabalho todo de grafite não se perder na história, né? Não se perder no ar, né? Para a gente poder ver esses registros de uma história muito bonita, né? De coletividade, de aprendizado, que é o grafite e o hip hop, né? E que me proporcionou hoje estar aqui falando com vocês, me proporcionou eu fazer viagens para fora do estado, né? E dentro do estado, né? E também colocou comida na mesa, né? Pode passar aí aqui está o meu Instagram, né? E aqui uma frase sobre fazer grafite, né? Fazer grafite é nada mais que entender as técnicas possíveis, tanto com stencil, freehand, wild style, throw up, piece, tag e o bomb. São muitas técnicas que você pode começar a executar e ganhar o seu espaço. O stencil é uma forma de madeira, de papelão ou radiografia que a gente vai colocar na parede e vai largar a tinta com spray e vai sair o formato, como tá o símbolo Adinkra aí, né? O freehand é um estilo à mão livre, né? O wild style é um estilo de letra que se entrelaça, né? Entre elas, como no throw up ali da Zulu Nation, no dos primeiros slides ali, né? É uma letra que ela é muito difícil de se entender, né? Que ela tem muita, ela entra uma dentro da outra, assim, né? O throw up, que é a caligrafia, a tipografia do bombe, né? Que é essa letra mais gorda com um fundo de uma cor única, ou um degradê e um contorno, né? O piece é uma sequência do throw up, digamos assim, que é uma letra mais no formato orgânico, né? Com uma pegada mais psicodélica, assim. O tag, que é a assinatura do grafite, e o bomb é a prática de fazer o throw up na rua, né? O bomb é característico por se apropriar do espaço mesmo, né? De chegar, por exemplo, na parada de um ônibus ou num tapume de construção e tu fazer o teu bombe ali, né? Com o teu tag ou falando sobre alguma palavra de reflexão. Então, pessoal, as CRIOs são coletivos de grafite, né? Eu estou criando um coletivo de grafite aqui em Pedro Osório, que é eu e o IT, né? Que é a THC CRIO, Trampo Habilidoso CRIO, né? Que é um coletivo que se junta para elaborar um painel, né, de grafite de maneira coletiva, né? Muitas vezes os grafiteiros, quando fazem parte das CRIOs, vamos supor, se eu vou fazer um trabalho separado do WID, por exemplo, que faz parte da minha CRIO, eu vou colocar o THC CRIO ali, né, para relembrar a minha CRIO, né, uma maneira de confraternizar com, com os membros do coletivo, né. E os caps são as tampinhas que vão em cima do spray, né. Aqui agora em mãos eu não vou ter nenhuma para mostrar para vocês, mas são tampinhas que vão em cima do spray, que vão dar o traço mais grosso, o traço mais fino, né, e vão dar esses efeitos de esfumaçado, né, e que a gente vê, são as técnicas do spray, né. Certo, obrigado. Aí é o documentário Marco Zero, do hip hop, né, porque o hip hop ele começou com break dance, né, como eu disse, o hip hop ele acontece na festa, né, e o grafite é um elemento de toda essa festa, né, de toda essa confraternização.
né? E aí é um vídeo de 15 minutos, mais ou menos, falando um pouco sobre o marco zero do hip hop em São Paulo, né? Que é na é outro lugar, não é na São Bento, é numa calçada que eu me esqueci, não vou me lembrar o nome agora, né? Mas é numa calçada em São Paulo, tem que colocar um ladrilhozinho, né? Definindo o marco zero da cultura hip hop, onde o Nelson Triunfo e MC Jack e vários outros, né, começaram a dançar. Pessoal, eu não vou colocar o vídeo agora, porque tem ainda uns 10 minutos de aula e tem que deixar um espaço para que vocês possam perguntar. Assim que nós voltarmos para a tela inicial, eu vou colocar o formulário para aqueles que não são da turma se inscreverem para receber a certificação, e aí nós vamos enviar por e-mail essa apresentação do logo. Tá? E para os que são alunos da turma, nós vamos colocar essa apresentação de PowerPoint, onde vocês vão poder ter acesso. Tá? Então, depois que essa aula aberta terminar, vocês vão poder assistir, tá bem? Aí é o documentário Segredos, né, que ainda não terminou de ser lançado, acredito que semana que vem vai sair um segundo episódio falando sobre grafite. Esse primeiro episódio fala com o título Todos os Caminhos Levam a São Bento, fala um pouco sobre o movimento que acontecia ali na São Bento, né, que foi um lugar onde deu origem para o Racionais MCs, para o Ed Rock, KLJ, entre outros expoentes do hip hop brasileiro. Esse documentário foi lançado nesse final de semana, viu, pessoal? E isso foi lançado. Não, foi terça-feira passada, dia 10. Ah, então eu descobri no final de semana. Tá bem. Quarta-feira. E aí, aqueles que os alunos viram no documentário comigo, que eram mais jovens naquela época, eles aparecem tipo de cabelo branquinho agora, bem legal. Depois de um baita tempo, e reforça essa importância da gente contar a nossa história, né? E de ser muito gratificante de ver esse vídeo, deles terem feito essa história e estarem contando essa história, né? E não deixar que outras pessoas contem, né? Isso eu acho que é muito importante. Né? Esse outro vídeo é da galeria do... acho que não me lembro se é na Pinacoteca, onde que é, mas é em São Paulo, né, que é uma exposição dos gêmeos, né, que é um dos trabalhos deles em São Paulo, que eles pintaram um prédio inteiro com uma cabeça. E aí eles dizem que quando a gente entra na galeria, a gente está entrando dentro da cabeça deles, dentro do universo deles, né? Então é bem legal, assim, os gêmeos têm essa pegada bastante surrealista no trabalho deles, assim, né? E foi desse documentário que eu tirei a fala deles, né? De que se a gente não usa a cidade, né, a cidade nos usa. E aí um vídeo falando sobre o trabalho do Alex Honest, né, o Objetos Nulos, que é um trabalho onde ele sai colando stickers e demarcando espaços que ele considera inútil dentro da cidade, né, que são espaços de controle, né, assim como placas de trânsito, placas de semáforo, né, que são espaços que ele considera nulo, né. Aí eu trago esse álbum, que é muito importante para a gente entender o contexto do hip hop, do hip hop daqui do Brasil, né? A hip hop cultura de rua, que tem várias músicas de vários MCs, né? Foi um CD coletivo que tem músicas do Mestre Taíde, do MC Jack e vários outros, né? Que participavam ali da São Bento. E no próximo slide, trago um pouco do hip hop de Pelotas, né? Que é a Cypher Luzes, que teve participação do Pouca Sombra, o Dirt Lion, o Bova, o Pepsi e o Zudzilla, né? Que são expoentes do rap pelotense e do grafite pelotense também. E aí eu trago uma ilustração que eu fiz, essa daí eu não sei para a rua ainda, vocês estão vendo de maneira inédita, né? Que é a filosofia africana Ubuntu, né? Que eu sou nós, né? Eu sou porque
tu é também, né? A gente é um conjunto, a gente nunca tá sozinho, né? E eu sempre procuro trazer muito disso no meu trabalho, né? E na minha maneira de viver também, né? E ver o mundo. Eu acho que é isso aí, pessoal. As minhas referências ali, que eu não coloquei todas, depois vou ajeitar, vou colocar todas, né? Mas acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E que não tenha ficado tão confuso, assim, de entender. Muito obrigada, Emanuel, pela explanação. Vamos ver se o pessoal colocou aqui questões, né, ou algumas frases. Deixa eu olhar aqui no chat. Então, vou começar lendo aqui da Raquel. Me encanto cada dia mais com esse educar de busca diária que se tornou o Manu. Maravilhoso a qualidade desse trabalho. Depois colocou, cultura hip hop ajuda a romper com os preconceitos e racismo. Mais do que um ritmo, hip hop é uma cultura de agregação. Parabéns, Manu e Rosemar. Obrigado. Pode. Raquel, a arte do grafite como forma de crítica social, intervenção direta na cidade, é uma ocupação dos espaços públicos, levando as pessoas à ação, reflexão e ação. Simples assim. Não é tão simples, né? Mas a gente torna simples no momento que a gente coloca nos muros o nosso pensamento e a nossa identidade. Luna, agora, o MC Gui, a Luna está perguntando de que ano é. O quê? Aquela obra que tu mostraste. Qual das obras? MC Gui. MC Gui? Eu acho aqui. Não cheguei a mostrar nenhuma obra do MC Gui. Luna, tu pode ser mais específica? Qual é a tua dúvida? Não é MacGee. Barry McGee. Tá. Isso, eu queria saber que ano que ele atuou no Brasil. Nos anos 90. Anos 90, tá bem, obrigada. 90, não sei se é, tipo, primeira metade, eu acredito. Ele lançou ele veio para o Brasil e depois, ele é de São Francisco. Depois voltou para São Francisco, e em São Francisco ele tinha um amigo que era editor de uma revista que publicou os trabalhos desenvolvidos aqui no Brasil, no Chile, em várias regiões do Brasil, e comentando sobre o trabalho e a pegada poética do trabalho dos gêmeos também, né, que é essa contribuição do grafite para uma reflexão multicultural, né, que tem no trabalho dos gêmeos, né, a cultura nordestina, né, a cultura afro-brasileira, né, essa estética do desenho, da construção do trabalho também, muito particular daqui, né, de fazer os personagens, né, então foi uma revista que falou um pouco sobre isso, assim, né, e ele que proporcionou, ele foi um cara importante, assim, para que o trabalho dos gêmeos fosse conhecido internacionalmente, né. Raquel Brown, nosso grafiteiro das antigas. Joana, muito legal ver como as oficinas são importantes e realmente podem fazer a diferença na vida das pessoas. Jair escreveu, satisfação estar sendo citado e poder participar aqui com vocês. Satisfação é toda nossa. Vale, Brown! Aqui junto. E será bem-vindo, né? Se puder participar. Thaís, muito massa. Emano, graças pela partilha. Baita aula. Jair Brown escreveu, foi bem explicado. Aluna, muito bom, Emanuel. Valeu de coração. Jéssica colocou muito bom, Manu. Nathalie, parabéns, Emanuel, muito bom. Jair Brown escreveu parabéns, é sempre bom ver a arte da cultura hip hop sendo repassada à nossa geração. Natália, é muito bom, parabéns, muito obrigada. Raquel, como as crianças realizam as oficinas? Uma pergunta. Como as crianças participam dessas oficinas? Então, a gente opta por usar o spray, né, e o látex, né, então, tipo, o número de material é bem escasso, assim, né, então o que a gente faz? Teve uma oficina que aconteceu no GV Municipal, em Pedro Osório, que a gente optou por cada um, né, retratar na parede
o seu tag, ou, algo que se identificasse, que tivesse visto na rua de grafite, né? E colocasse na parede. Aí a gente organizou um grupo, né? E um de cada vez pegava o spray e ali participava do mural, né? E depois eu e o Gui NR, que participou junto comigo dessa oficina, participávamos junto do trabalho, compondo nossos personagens e tal, a estética de trabalho, né? Então, ou então a gente leva stencil, né? Porque muitas vezes o pessoal fica meio assim, mas eu não sei desenhar, né? Fica meio tímido, e o stencil é uma prática bem fácil, né? De se fazer, assim, né? Eu vou ajudando, mostro um pouco do trabalho, né? Faço um personagem, um bombe, né? Mostro, assim, assim que se faz, começo pelo traço, depois pinto todo o fundo, depois faço um contorno, né? As letras podem se juntar, as letras podem ficar separadas, né? Mostrando essas várias possibilidades e analisando o desenho como uma forma de laboratório, né? Sem uma regra muito específica. Não, experimenta, né? E vê o jeito que tu mais gosta de se fazer, né? Eu sempre procuro fazer dessa forma. Então eles vão direto para a parede, eles não experimentam no papel primeiro para depois ir para a parede? Não, vão direto para a parede. Ah, legal. Depois, Larissa, muito interessante a história do hip hop e grafite. Cheguei um pouquinho atrasada, mas consegui acompanhar. Parabéns pelo trampo. Valeu. Luna disse que entendeu, me agradeceu. Raquel tem uma pergunta. Como tu pensa que as pessoas se reconhecem com arte da rua? Como tu pensa que as pessoas se reconhecem com a arte da rua? É. Olha, é bem difícil essa pergunta, assim, né? Eu acho que as pessoas se reconhecem com a arte na rua quando ela é bem trabalhada na estética, né? Quando a gente coloca um personagem com um efeito de luz e sombra, quando a gente faz um throw-up ou um bombe com bastante degradê e colorido, né? Então, acho que quando chama a atenção do público, quando o trabalho tem essa resposta estética mais trabalhada, assim, né, de linguagem visual, né, tanto que eu considero o picho uma vertente do grafite, né, e muitas pessoas discriminam a pichação, né, por não entender essa estética visual da letra alongada, entende? De toda a caligrafia do picho e da estética urbana, né, e do que acontece por trás também, porque o picho é um grito de revolta, né, é uma reivindicação eu digo que é uma reivindicação de um espaço que foi arrancado na maior crueldade da gente. Então, o picho é muito disso. É um fenômeno social, para mim. Ótimo. Thales colocou show a aula, Manu. O Thales é isso, da vídeo do usuário. Arleson colocou excelente trabalho, meu amigo. Obrigado por me ensinar cotidianamente sobre a cultura do hip hop. Pode crer. E o Alisson foi uma peça muito importante nessa pesquisa, sabe? Porque através dele que eu consegui conhecer a Raquel, que me apresentou o Jair Brown. Né? Que se eu não tivesse conhecido o Brown pessoalmente, ele não teria falado comigo. E aí o Alisson proporcionou esse encontro sem nem saber. Que bom, que bom. Uma pergunta, né, que eu tenho para te fazer e que, de repente, outras pessoas estão curiosas para saber também. Fazer um curso de artes visuais de licenciatura fez diferença na produção do teu trabalho? Sim, fez muita diferença no sentido de eu entrar em contato com a leitura, né? Entrar em contato com livros e querer saber mais sobre as coisas, sabe? Não digo de maneira real, mas sem ficar naquele achismo que a gente geralmente fica nas conversas de churrasco, sabe? Querer entender mais sobre as coisas e entender sobre o meu trabalho. Eu acho que a universidade me ajudou muito nisso, sabe? Esse autoconhecimento da cultura hip hop, o conhecimento, né, essa importância da leitura, eu acho que é muito forte, é uma coisa que a gente desenvolve em si, porque pelo hábito de sempre estar vendo documentário e não ter o hábito de leitura, né, eu tive que me readaptar e me educar, sabe? Para mim poder desenvolver o meu trabalho e pensar, bom, olha, se eu quero viver disso mesmo, né, eu posso fazer só grafite por amor e sair aí bombardeando a cidade inteira,
Mas se eu quero fazer isso, viver de grafite e ter essa consciência social que o grafite tem, né? Bom, eu preciso ter propriedade no que eu estou falando, eu preciso estudar. Não posso estar falando qualquer coisa, porque se eu for falar de cultura negra, se eu for falar de cultura afro-brasileira, eu não vou estar falando só de mim. Eu vou estar falando de uma parcela muito grande da população e que várias outras pessoas vão estar se sentindo representadas. Ótimo. Eu vou ver outras colocações que tem aqui, e depois eu vou te fazer ainda uma outra pergunta. Eu fiquei curiosa durante a tua fala, mas eu não quis te interromper. Arlisson colocou: excelente trabalho, meu amigo, obrigado por me ensinar. Tá, eu acho que eu tinha lido. A Raquel colocou: você fez um trabalho no quilombo urbano, ocupação, canto de conexão, onde temos muitas pessoas que se reconhecem, é bacana demais. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando tu falasse que tu fizesse uma representação de grafite, veio uma pessoa e desenhou em cima. Isso eticamente é correto? Vocês têm essa filosofia de que quem vem depois pode acrescentar algum traço ao que foi criado? Sim. Ou não? Eu fiquei curiosa para saber a respeito disso. Isso vai modificar de grafiteiro para grafiteiro, né? Eu não tenho muito esse problema. Eu vou ali, faço grafite, tiro a foto, posto e deu, já era. Fico com o meu registro para mim. Né? Mas tem grafiteiros que não gostam. Acho que é a cultura do atropelo, né? Que eu também acho, eu concordo, no sentido de que o escritor gastou uma grana alta no material, porque o material não é barato, para fazer um trabalho ali e chegar uma pessoa simplesmente estragar o trabalho, né? Desconsiderar a existência daquela outra pessoa, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Quando tem um trabalho muito velho na rua, né? A gente entra em contato com outro grafiteiro que fez aquele trabalho, fala: bah, mano, tô a fim de fazer um trabalho lá naquele muro que tu fez lá, né? De boa. Geralmente, todos os grafiteiros vão chegar, vão falar de boa, vão deixar pela consideração, entendeu? Porque, pô, olha só, o cara se lembrou de mim, sabe? E isso daí é uma coisa legal, assim, da gente desenvolver. E eu sempre procuro fazer isso, né? Tipo, quando acontece alguma coisa assim. Né? O trabalho que eu fiz na estação, por exemplo, tem o bombe do Dog, do Grow e do HB. Eu fui ali e fiz o Bolsonaro comendo leite condensado, né? E simplesmente um descaso com as pessoas, né? E atrás do Bolsonaro ficou o bombe do Dog, né? O Dog chegou e veio falar para mim: pô, me atropelasse esse trabalho, não sei quem é. Eu falei: não, cara, eu acho que acrescentei o trabalho, entendesse? Porque o teu bom ficou ali atrás, ficou com uma estética do grafite em cima e uma parte mais crítica do personagem. Eu acho que foi uma maneira coletiva da gente interagir com o trabalho, né? E através disso a gente foi conversando. Eu acho que a gente tem que ter esse jogo de cintura para saber conversar quando acontece esse tipo de coisa assim, né? Mas a cultura do atropelo e de tu passar por cima do outro trabalho não é uma coisa muito bem vista no meio do grafite. Ah, tá. É uma outra pergunta que eu tenho que te fazer, que dá continuidade a uma outra questão que eu te falei em relação à contribuição da universidade na tua construção profissional. Tu acha importante, e o que tu pensa sobre as cotas raciais para acesso à universidade e aos institutos federais de educação? Eu concordo muito com o MV Bill. Ele fez uma fala no Altas Horas. Eu concordo muito com a fala dele, assim, né? Tipo, por exemplo, o cara quando... Isso não acontece muito aqui... A gente não vê com tão frequência aqui em Pedro Osório, mas acontece também. Dia da gente chegar em casa e a mãe da gente ficar mais feliz quando a gente chega com dinheiro do que quando a gente chega com um boletim, né, com nota boa. Pra a gente estar... Por essa situação de ser difícil de conseguir dinheiro para conseguir pagar a luz, conseguir ter o básico para sobreviver, né? Então, acho que pelo sistema não favorecer as pessoas negras, entendeu? Não favorecer as pessoas de classe social mais baixa, eu acredito que sim, a gente está numa realidade que tem que ter cotas, né? A gente tem que... E por isso que eu acho que a gente tem que estudar, sabe? Para a gente compreender o contexto histórico que a gente está vivendo e poder refletir melhor sobre as ações que a gente vai ter no presente para ter um futuro melhor. Né? Então, quando eu me coloco concordando com as cotas, eu me coloco na necessidade
do meu momento atual. Sabe que ainda existe uma desigualdade racial, ainda existe uma desigualdade social muito grande, né? A gente não vive numa democracia racial, sabe? Que os negros são representados em todos os lugares, né? Os negros são representados nos trabalhos de base, né? E muitas vezes, quando vão para algum trabalho como presidente ou como um trabalho de autoridade, não são reconhecidos. Eu fui reconhecer esse ano que no Brasil teve um presidente negro, tipo, pouco tempo atrás, sabe? Muitos amigos meus negros não sabem que o Brasil teve um presidente negro, sabe? Não conhece Abdias do Nascimento, não conhece os heróis negros, que a gente não estuda na escola, né? Então, a gente tem, sim, essa essa falta de conhecimento, essa falta de conhecimento acerca da nossa história, né, que nos dificulta para, como é que eu posso dizer, que nos que que tipo, nos dificulta até para se expressar direito, sabe? A gente tem que ter o conhecimento para, por exemplo, esse costume que eu estou pela primeira vez agora aqui, né, falando um pouco sobre o meu trabalho e tal, né, nunca me imaginei falando sobre isso, né, agora que eu estou enfrentando minhas dificuldades no TCC, por exemplo, tipo, não tenho parentes que fizeram universidade, sabe, para me auxiliar nisso, entende? Então, eu estou sofrendo umas dificuldades grandes por isso, e também eu sou aluno cotista, né? Talvez se eu não tivesse entrado pelas cotas, né, talvez não estaria trabalhando com arte hoje, não estaria falando aqui com vocês, né? Então, eu acredito que as cotas é muito importante justamente por isso, né? Para incluir mais as pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento, que é um privilégio, sabe? Hoje em dia a gente está simplesmente focado em querer trabalhar para conseguir dinheiro, sabe? A gente está nessa a perspectiva. Antigamente se tinha uma perspectiva de não, meu filho, estuda, entende? Para ser alguém na vida. Hoje em dia não, trabalha e tenha dinheiro, sabe? Eu escutei da minha mãe e do meu pai, estuda. Hoje em dia eu vejo os pais falando não, tenha dinheiro, sabe? Então, desconsiderando o estudo, isso daí é uma coisa muito ruim, porque o dinheiro muitas vezes ele cega a gente para a questão da vida real mesmo, sabe? Que é compartilhar, abraçar o outro, sabe? Compartilhar um sentimento com o outro e usar a cidade de uma maneira diferente, né? Fazer arte, entende? Eu acho que respondendo à pergunta, acredito que as cotas é um compromisso social que a gente tem, sabe? De entender que faz 100 e poucos anos só que aboliram a escravidão, sabe? E que mesmo depois disso ainda foram criadas leis para marginalizar os negros, sabe? Então, a gente tem que ter conhecimento e consciência histórica disso. Ótimo. Vou fazer mais aqui algumas leituras sobre o que o pessoal está colocando. A Thaís colocou: a branquitude precisa aprender muito sobre o compromisso que a cultura hip hop ensina. É muito lindo ver essa resposta. E aí é uma pergunta: qual a importância do grafite, né, usar as paredes efêmeras, mas também se apropriar dos suportes duráveis, inclusive para poder participar do mercado da arte? Então, isso é uma discussão dentro do grafite que é muito forte, né? Do grafite dentro do mercado da arte e do grafite fora do mercado da arte, né? Para mim, eu concordo com o Honesto também, que é umas trocas de ideia que eu tive com ele, tipo, o grafite dentro do mercado da arte já não é mais grafite. É uma técnica do grafite que está sendo usada para o grafiteiro, no caso, se inserir socialmente dentro do campo artístico, né? Então, tipo, a gente não deixa de... Eu, por exemplo, quando eu vou para dentro da galeria de arte, eu não deixo de citar o grafite, mas ali eu não estou fazendo grafite, porque o grafite é na rua, né? Eu posso fazer, sim, o grafite autorizado na rua, né? E ali fazer a estética do grafite, usar a técnica do spray. Mas a partir do momento que ele entra para dentro de 4 paredes, ele já não é mais grafite, eu acho. Sabe? Tá, mas vamos pensar assim. Um questionamento, tá? Sim, a gente tem visto atualmente lojas de estética negra que estão contratando grafiteiros para colocar na sua parede algo relacionado à identidade negra. Então, uma mulher negra, quando
topa na esquina ali, deixa eu ver, acho que na esquina da Neto tinha uma. Sim. Com um grafite, ela se identifica. Sim. E aí teve alguém que foi pago para fazer isso. Claro. Considera ali como um grafite ou como alguém que utilizou da técnica do grafite para receber um valor pelo seu trabalho? Ali, a minha escola de grafite, que é eu, o HB, o Dog, a gente chama de grafite comercial, sabe? Que uma loja contratou o serviço do grafite, né, para poder trabalhar na identidade visual da empresa, né? Então, é uma das maneiras que a gente usa para poder fazer esse prazer que é fazer o grafite se tornar uma maneira de trabalho para a gente sustentar e os pais da gente não ficar de cara com a gente quando a gente faz grafite. Tá bem. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aqui eu botei. A dívida social que este país tem com o nosso povo está longe de ser paga. As ações afirmativas são demasiadamente importantes e são necessárias sim. A Priscila Lampo escreveu incrível a tua fala e a tua percepção. Larissa colocou muito boa a tua fala e percepção sobre as cotas. A Vitória colocou que fala necessária. Parabéns, Emanuel. Valeu. Escreveu novamente, ver um educador atuando e pensando assim é de aquecer o coração. Também penso assim. Larissa escreveu, vou ter que sair, muito obrigada, Rosa Emanuel, pela fala. Alisson escreveu, Emanuel, como tu percebe a ligação da branquitude com a cultura hip hop e sua responsabilidade para com as raízes culturais do movimento? Sim. Então, a branquitude no movimento hip hop, tipo, o movimento hip hop teve uma cultura que abraça todas as etnias, né? E, tipo, a gente confunde muito, tipo, quando a gente fala sobre essa questão do racismo, tipo, não existe branco pobre, né? E aí, até na vila, a gente fica, pô, cara, mas fica falando dos negros lá, eu sou branco, sou aqui pobre, passando o mesmo trabalho que tu, né? E, tipo, o hip hop já é uma cultura periférica, né? E, tipo, se colocar nesse autoconhecimento, né? Eu acho que, por exemplo, Felipe Ret é um exemplo perfeito disso, quando ele se comunica, se apresenta como um cantor de rapper, né? Ele se coloca como uma pessoa branca dentro da cultura hip hop, né? E reconhece as origens do hip hop e reconhece seu lugar de fala, né? Então, eu acho que o hip hop tem muito disso, assim, da gente ter esse autoconhecimento e se reconhecer, né? Ser sincero, sabe? E ter essa preocupação de muitas vezes não estar comunicando e falando que a gente não viveu, sabe? Então eu vejo a branquitude acrescenta, eu acho, no hip hop, sabe? Assim como a negritude acrescenta no sistema social branco, sabe? A gente está acrescentando aqui na universidade, sabe? Tem um professor negro, acrescenta no espaço da escola, sabe? Tem um artista negro no museu, acrescenta no espaço do museu, né? E eu acho que a gente ficar polarizando as coisas e tentando delimitar tudo, né? Criando regras, não acredito que não é uma coisa muito boa, né? Não é saudável, né? E que é totalmente o contrário do que hip hop é. Algo saudável para a gente se divertir e incluir. Aí eu vou colocar a minha posição em relação a essa colocação. Faz diferença, sim, o negro que é da periferia e o branco que é da periferia. Porque se o branco da periferia colocar um terno, colocar um brilho no cabelo, pentear do jeito que socialmente é aceito, e ele não disser que é da periferia, ele é entendido enquanto uma pessoa que faz parte de uma classe, né? Ele pode parecer que é de uma classe a qual ele não pertence. E aí ele fazer parte do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho, infelizmente, ele considera assim. E o preto, seja ele de terno, ou seja ele vestindo esporte, ele vai continuar sendo preto. E aí, na hora de entrar no mercado de trabalho, isso é considerado. Então, não é a mesma coisa. Além da grafite também, juntos, né? Nós temos que lutar juntos, brancos e negros, né? Porque nós vivemos numa sociedade onde a gente busca por igualdade de oportunidades, né? E os nossos ancestrais, sim, construíram a riqueza desse país, mas não é a mesma coisa ser um branco pobre e um negro pobre. Sim. Não é. E também tem a função até dos materiais, né? Por ser material muito caro, por exemplo, no grafite em Pelotas, pessoal da primeira geração, né? Tipo, até ficou meio ressentido, assim,
por ter uma terceira geração com grafiteiros brancos, né, que podiam comprar spray, que tinham condições, que tinham pais para bancar tudo, né, para poder ter liberdade para poder fazer a arte, ganhar dinheiro com a arte, né. Então, tipo, muitas vezes, até na minha pesquisa também, eu tenho muito essa preocupação, porque, tipo, acredito que houve muitos grafiteiros negros além dos gêmeos, sabe? Só que o fato de desconsiderar as pessoas negras, sabe? E também dessa questão econômica, da dificuldade de comprar material, da dificuldade de acesso, né? A gente não consegue fazer um registro acadêmico, por exemplo, com referências reais sobre isso, porque o cara teria que ir direto na fonte, ou teria que viajar a São Paulo, né? Para falar com as pessoas, porque só indo nas pessoas para falar com elas, entende? Então, é muito... Até para conseguir ter uma percepção real da história, é muito difícil de se conseguir. O Gabriel aqui colocou: Manu, sou teu fã. E, pessoal, acho que vamos nos direcionando para o final, porque sempre a gente tem 1h10, a gente já está em 1h20. Né? E o Emanuel, ele tem que concluir o TCC para entregar nessa sexta-feira. Pois é. Então, eu quero mais uma vez, né, te agradecer imensamente, agradecer aos alunos que estão aqui, né, negros e não negros, porque para que a gente possa entender essas questões culturais, de vivência, de trajetória, é muito importante a gente ter as próprias pessoas contando a sua história, né? E a gente não ter só as leituras, mas ter os depoimentos. Então, é muito importante tu estares aqui, Emanuel, contando sobre essa tua vivência, sobre a importância da universidade também na tua vida, né? Enquanto também idealizadora do Museu Afro-Brasil Sul, eu falo em nome de toda a nossa equipe, né, e agradeço a tua presença, porque é o nosso objetivo também estar registrando as memórias e os patrimônios, né? E, por fim, eu queria que tu falasse onde tu enxerga na tua obra, e aí nós falamos alguns dias atrás sobre os princípios civilizatórios, e um dos princípios civilizatórios é a questão da ancestralidade. Então, na tua obra, onde tu enxerga os conhecimentos que tu adquiriu a partir dos ensinamentos da tua família, né, da tua mãe, onde tu consegue perceber isso, e aí depois peço para que tu faça tuas considerações finais, para que a gente possa concluir essa aula no dia de hoje. Sim. Então, esse compromisso com o próximo, assim, eu recebo muito da minha família, sabe? Eu acho que esse compromisso com o próximo eu tenho muito do meu pai e da minha mãe, assim. A minha avó, desde pequena, ela sempre me falou: cara, tu é negro e não tenha vergonha disso, sabe? E sempre me incentivou a não ter vergonha de ser negro, sabe? De me impor, né? E ser quem eu sou, sabe? E sempre me incentivou a escutar música também, a estar nesse meio da arte, né? O meu pai, ele sempre falou: cara, respeita os outros, tá ligado? Porque tu nunca sabe o dia de amanhã, entende? Tu pode precisar de uma pessoa ali e tal, e tu fica desrespeitando as outras pessoas, sabe? Tipo, então, respeita as outras pessoas, entende? E a minha mãe é a mesma coisa, a gente tem que entender as outras pessoas, não dá pra gente, né, agir de cabeça quente, sabe? E honestidade, nunca tirar nada de ninguém e não atrapalhar os outros, sabe? Eu acho que isso eu peguei muito da minha família, assim, sabe? Que eu vejo retratado no Cabeça de Café, que eu vejo retratado até na prática do grafite, né? Então, acho que é meio muito isso, assim. Tá bem, só vou ler as últimas considerações que tem aqui. Então, o Jair Brown escreveu: realmente, professora, essa fala sobre a vestimenta influencia muito e tem essa diferença, mesmo que esses brancos estejam 24 horas ao nosso lado, lutando no quilombo urbano, a gente se preocupa muito com isso. Rafaela colocou: muito boa aula, obrigada pela troca, Emanuel e Rosemar. A Nathalie colocou: vou precisar sair, mas parabéns a todos, foi uma grande aula. Eu também acho que foi uma grande aula, não acho, eu penso, porque achar a gente não tem certeza, e eu tenho certeza que foi, né? E mais uma vez, muito obrigado, eu te desejo saúde, né? Te cuida. Vamos, né, tentar escrever também um artigo e colocar na academia os nossos conhecimentos, a nossa cultura e a arte urbana que muito nos orgulha. Sucesso, desejo muito sucesso.
Tu sabe que eu quero te ver lá no mestrado, né? E eu preciso de Com outros certeza eu vou estar lá. me acompanhando no Centro de Artes, e tu tá na minha, né, na minha visão. Um grande abraço, tá, para todos, um bom dia, né, e sucesso para todos na vida, né, e se cuidem. Obrigado, Brown, por estar conosco, fiquei muito feliz mesmo. Tá? E já sabe que no futuro serás convidado para estar junto conosco também numa aula aberta. Muita contribuição, professor. Sim. Falou! Um abraço.